Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o enfermeiro Alejandro, trazendo mais uma pílula de conhecimento. Hoje num cenário um pouquinho diferente, né? Trouxe aqui um pouco de slides, para não ficar aquela falação minha só, e que vocês consigam entender de uma forma digital, algo que esteja descrito, talvez organize melhor o pensamento de vocês e fique um pouco mais fácil. Gravarei 2 curtos vídeos aqui, um sobre taquicardia por reentrada nodal, com sinal de estabilidade, e a outra gravação que eu farei, também vou compartilhar, é sobre taquicardia ventricular monomórfica. Tá? Pode ser alguns nomes estranhos para vocês, mas depois ali, na hora de ver o traçado eletrocardiográfico, na hora de ver a condução do manejo, talvez fique mais claro para vocês poderem estar acompanhando ali, assimilando com a prática de vocês. Eu vou lá para a parte de apresentação, tá? Para eu poder estar compartilhando. Logo de cara aqui eu trouxe um caso para vocês. Eu não vou me atrelar, me aprofundar em fisiopatologia, como que acontece, né, como que o paciente chega com uma taquicardia ventricular julgando os aspectos eletrofisiológicos. Tá? Vou ir direto ao ponto, focando mais no reconhecimento e também na parte de tratamento, certo? Coloquei um caso aqui, ó, paciente ABC, 58 anos de idade, chega ao departamento de emergência devido a um quadro de palpitações, ansiedade e sensação de aperto no peito, negando sintomas e característica anginosa. Tá? Então, né, chegou com palpitação, sensação de aperto no peito e negava-se uma dor pré-cordial típica, por exemplo. Qual a conduta, galera? O paciente chegou numa situação como essa, pensem comigo, num contexto de emergência cardiovascular. O paciente que se move, ele ganha o que eu chamo de MOV, M-O-V. Então, se ele está se movendo, está caminhando, está tranquilo, monitoriza esse paciente, né? Move, olha só, monitoriza após realizar um eletrocardiograma. Né? A gente precisa afastar uma possível taquiarritmia. Se ele precisar de oxigênio dentro do pneumônico, você implementa a oxigenoterapia, 4 litros por minuto em catéter nasal, depois vai titulando para menos ou para mais. Se for preciso trocar para uma máscara, se troca, e assim você vai dando sequência com base na clínica. E o V está no contexto de veias, punção venosa. Esse paciente ele pode estar precisando de uma medicação endovenosa para tentar reverter essa possível taquiarritmia, correto? Aqui está o eletrocardiograma num D2 longo que você acabou pedindo lá no serviço de emergência, né? O médico avaliou em conjunto, pediu um eletrocardiograma, a gente fez esse eletrocardiograma, tá? E a gente evidenciou esse ritmo. Esse ritmo se trata de uma taquicardia supraventricular, certo? Ou uma taquicardia por entrada nodal, por exemplo. Não é um ritmo sinusal, porque a gente não está conseguindo ver onda P, tá? A gente vê que os RR, ou seja, um R de um complexo ao outro, segue a mesma distância. É um QRS estreito, certo? Então, é uma taquicardia uma taquicardia supraventricular. Se fosse uma taquicardia sinusal, a gente ia conseguir identificar uma onda P e ver o complexo QRS e onda T. A gente não vê onda P aqui para considerar como um ritmo sinusal, por exemplo, certo? Mas daí, identificamos essa taquicardia. O paciente está estável, está conversando, está comunicando, está vendo aquela sensação de ansiedade, aquela sudorese, aquele aperto, né? O que a gente pode pensar aí de tratamento? Primeiramente, ele está estável, tentamos a manobra vagal, ou manobra de Valsalva, certo? Pegamos uma seringa de 20 ml e fazemos com que ele assopre com toda a força essa seringa no intuito de remover o êmbolo da mesma. A gente faz essa tentativa. Não reverteu, alguns profissionais optam pela massagem em seio carotídeo, mas tem que tomar muito cuidado quanto a isso, às vezes dependendo da situação, dependendo do paciente, dependendo das comorbidades de base, pode ter o que a gente chama de deslocamento de placa de ateroma fazendo um evento cardioembólico. Fez a manobra vagal, o paciente seguiu com uma taquicardia, se não tiver sucesso, a gente vai seguir o que a gente chama de cardioversão química, que é o que a gente utiliza uma medicação muito específica. O colega médico vai prescrever 6 miligramas de adenosina, né, e a gente vai estar administrando. Como que a gente administra a adenosina? O paciente vai estar com acesso calibroso, que você já pegou lá no MOV, lá atrás. Você vai pegar, vai aspirar a ampola de adenosina, vai usar uma torneirinha de 3 vias, conectando ali no infusor. Num lado você conecta a tua adenosina e no outro uma seringa de 20 ml de solução salina para fazer o flush.
A adenosina tem uma meia-vida muito curta, então ela precisa ser feita uma administração rápida. Administrei a adenosina, administrei o flush de 20 ml, eu elevo o membro desse paciente. Mas antes de tudo isso, em conjunto com a equipe, oriente o paciente. Essa medicação traz um desconforto muito, muito forte. Alguns pacientes relatam uma sensação semelhante com a morte. Só que lá no paciente estável, não vamos dizer, seu ABC, a gente vai fazer uma medicação aqui, você vai sentir uma sensação de morte. Aí vai assustar mais o paciente, vai piorar essa taquicardia, certo? Avisa ele que ele vai sentir um desconforto consideravelmente forte, mas não fala que ele vai chegar a uma sensação de morte, por exemplo. Fez as 6 miligramas de adenosina, não reverteu, repete, né, dose dobrada, que alguns profissionais falam, repete 12 miligramas da adenosina, tá? E vai observando ali se vai reverter ou não. Se por um acaso você fez a dose dobrada e não reverteu, significa o quê? Que essa taquiarritmia não é de uma desordem de nó atrioventricular. Pense comigo, taquicardia supraventricular. O nó sinoatrial diz respeito à despolarização dos átrios. O nó atrioventricular diz respeito, né, à despolarização ventricular. A adenosina age especificamente no nódulo atrioventricular. Se não reverteu com 6 miligramas depois com dose dobrada, tudo indica que envolve outro mecanismo de automatismo, ou seja, pode ser o nó sinoatrial. Nesses casos, né, os pesquisadores, os profissionais recomendam beta-bloqueador, podendo ser utilizado, por exemplo, o metoprolol, diltiazem ou verapamil. Normalmente, o pessoal opta por amildarona também, como na classe do antiarrítmico da classe dos 3A. Utiliza ali 150 miligramas de amildarona, diluído num sorinho glicosado de 100 ml, e bota para correr numa bomba de infusão programadinho ali em 10 minutos certinho, certo? Pode seguir a dose de manutenção, a depender aí do profissional. Vai estar prescrevendo também 360 miligramas para correr em 6 horas, tá? Ou e mais 540 miligramas para correr em 18 horas. Repare que essa amildarona aqui é 150 miligramas, não é as 300 miligramas que a gente utiliza lá na parada cardiorrespiratória, por exemplo. Tá? Não pode cometer esse erro de jeito nenhum. Mas fulano prescreveu. Por isso que a gente tem que estar estudando aqui, correndo certinho. Todo mundo está passível ao erro, mas na ponta distal da assistência a gente não pode cometer, não pode permitir que esse erro continue até lá no final, certo? E aqui estão minhas referências, galera. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre a taquicardia por reentrada nodal. Como eu disse, é uma pílula de conhecimento, é direto ao ponto, tá? Eu vou deixar aqui links de referência para que vocês possam estar utilizando, para você estar revisando esse mesmo conteúdo. Aqui eu utilizei o Manual de Medicina de Emergência da USP, que é um livro consideravelmente grande, tá? Usei especificamente o capítulo de taquiarritmias e também utilizei o manual do ACLS, né, que é o Atendimento, Suporte e Vida em Emergência Cardiovascular. Até o próximo vídeo. Daqui a pouquinho eu postarei para vocês também o vídeo de taquicardia ventricular monomórfica. Abraço e até a próxima, enfermeiro Alejandro.